Helena desabou no chão do hospital, suas pernas falhando enquanto segurava o resultado do exame com as mãos trêmulas. Grávida. E naquele exato momento, os alarmes do quarto 701 começaram a soar. Através do vidro, ela viu Lorenzo, seu ex-marido, milionário, convulsionando violentamente na cama. Os médicos correram, ela gritou. Mas foi o último som que ele ouviu antes de mergulhar no silêncio. 1 ano se passou. O bebê dormia tranquilo em seu colo, enquanto ela continuava ali, dia após dia, sentada ao lado da cama, onde Lorenzo permanecia imóvel. Os médicos diziam que ele talvez nunca mais acordasse, mas eles não sabiam que ela carregava o maior motivo para ele abrir os olhos. Senhor Salvatierra, a enfermeira chamou suavemente. O senhor está me ouvindo? Helena prendeu a respiração. Depois de tanto tempo, aqueles olhos verdes finalmente se abriram, e a primeira coisa que Lorenzo viu foi ela, com um bebê nos braços. Seu bebê. O mesmo homem que a expulsou de sua vida agora estava ali, completamente vulnerável, olhando para o filho que ele nem sabia que existia. Uma história sobre como o destino às vezes precisa nos derrubar, para nos ensinar a amar. O salão do Hotel Royale resplandecia com a luz de 1000 cristais, enquanto a nata da sociedade empresarial se reunia para o evento mais aguardado do ano. Lorenzo Salvatierra, o titã dos negócios, o homem que transformava empresas falidas em impérios, ajustava sua gravata de seda italiana diante do espelho dourado do lavabo. Seus olhos verdes, sempre alertas e calculistas, estudavam seu próprio reflexo com a mesma intensidade que costumava avaliar contratos milionários. 5 minutos para seu discurso, Sr. Salvatierra, anunciou seu assistente através da porta. Lorenzo respirou fundo, seus dedos apertando a borda da pia de mármore. Ninguém ali percebia como suas mãos tremiam levemente, como gotas de suor frio escorriam por sua nuca. Há semanas vinha ignorando as dores de cabeça, a pressão que parecia esmagar suas têmporas. Não havia tempo para fraquezas. Não quando estava prestes a anunciar a maior aquisição de sua carreira. O murmúrio da multidão cresceu quando ele emergiu no salão. 300 rostos voltaram-se em sua direção, olhares que mesclavam admiração e inveja. Lorenzo caminhou até o palco, com a segurança de um predador. Seu terno italiano de $10.000 brilhava sob os holofotes, cada passo medido com precisão milimétrica. Boa noite. Sua voz ressoou através dos alto-falantes, comando e poder em cada sílaba. Hoje não estamos apenas celebrando números. Estamos redefinindo o futuro. As palavras fluíam como mel envenenado. Lorenzo dominava a arte da sedução corporativa. Sabia exatamente como fazer promessas, que soavam como profecias. Mas enquanto falava sobre fusões e aquisições, sua visão começou a embaçar. O suor em sua testa já não era apenas nervosismo. Foi quando viu ela, na última fileira, quase escondida entre as sombras. Helena. Seu coração falhou uma batida. Não havia desde aquela noite, há 11 meses, quando suas palavras afiadas a expulsaram de sua vida. Ela parecia diferente. Havia algo em seus olhos, uma urgência que ele não conseguia decifrar. O Império Salvatierra está prestes a... Sua voz falhou. A dor explodiu em sua cabeça como uma bomba nuclear. O microfone escorregou de seus dedos, o baque ecoando pelo salão em choque. Lorenzo cambaleou, sua visão tunelando. O mundo começou a girar em câmera lenta. Lorenzo. O grito de Helena cortou o silêncio atônito. Ela se moveu antes de todos, correndo em sua direção enquanto ele desabava no palco. Seus joelhos atingiram o piso de mármore com um baque surdo. E pela primeira vez em sua vida, Lorenzo Salvatierra perdeu completamente o controle. O caos se instalou. Celulares capturavam sua queda em tempo real. Flashes explodiam como estrelas artificiais. Mas tudo que Lorenzo conseguia ver eram os olhos de Helena, agora tão próximos, suas mãos pequenas segurando seu rosto. Aguentar firme, ela sussurrou.
mas sua voz parecia vir de muito longe. As próximas horas foram um borrão de sirenes, corredores de hospital e vozes urgentes. AVC massivo, alguém disse. Condição crítica. Chances mínimas. As palavras flutuavam ao seu redor como folhas mortas, enquanto ele afundava cada vez mais na escuridão. Os jornais do dia seguinte estampavam sua queda em letras garrafais. Titã dos negócios em estado vegetativo. As ações de suas empresas despencaram. O império que construiu começou a tremer em suas fundações. Mas Lorenzo não via nada disso. Seu mundo agora era silêncio e escuridão. Os dias se transformaram em semanas. O quarto 701 do Hospital Central tornou-se um monumento à sua vulnerabilidade. Máquinas bipavam constantemente. Monitores registravam cada batida de seu coração teimoso. Os médicos falavam em probabilidades e porcentagens, suas vozes misturando-se com o zumbido monótono dos equipamentos. Um por um, seus amigos desapareceram. Os mesmos rostos que sorriam em suas festas, que aplaudiam seus discursos, agora encontravam desculpas para não visitar. Seus sócios enviavam flores caras e cartões, genéricos, enquanto nos bastidores já planejavam como assumir o controle de seus negócios. Mas ela ficou. Helena aparecia todas as manhãs, pontualmente às 9 horas. Sentava-se ao lado de sua cama, segurava sua mão inerte entre as suas. Às vezes lia para ele, não relatórios financeiros ou notícias de negócios, mas poesias antigas que ele secretamente amava. Como ela sabia? Tinha ele deixado escapar esse detalhe em alguma noite perdida, quando o vinho tinto baixava suas defesas. Você precisa acordar, ela sussurrava, seus dedos traçando padrões suaves em sua palma. Há algo que você precisa saber. As enfermeiras começaram a especular. Por que ela estava ali? A ex-esposa que ele praticamente expulsou de sua vida, agora era a única pessoa que permanecia fielmente ao seu lado. Algumas achavam que era vingança, vê-lo impotente, dependente. Outras suspeitavam de interesse financeiro, mas ninguém conhecia a verdade que Helena carregava. À noite, quando o hospital silenciava e apenas o bip das máquinas quebrava a quietude, ela se permitia chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto observava o homem que amava preso em seu próprio corpo. Onde estava agora? Seu poder? Seus milhões? Sua arrogância? Você me mandou embora. Ela sussurrava na escuridão. Disse que não precisava de ninguém, que amor era para os fracos. Sua mão pousou suavemente sobre o ventre ainda plano. Mas agora você vai precisar de mim mais do que nunca. Os médicos não davam esperanças. Diziam que mesmo se acordasse, Lorenzo nunca mais seria o mesmo. Sua mente brilhante, que costumava calcular milhões em segundos, poderia estar permanentemente comprometida. O homem que controlava impérios com um simples gesto agora não conseguia nem mesmo engolir sozinho. Mas Helena via além do diagnóstico. Nos pequenos tremores de suas pálpebras, nas sutis variações de sua pressão arterial quando ela falava, ela jurava ver sinais de consciência. Lorenzo estava lá, em algum lugar dentro daquele corpo imóvel, e ela seria paciente. Esperaria o tempo que fosse necessário. 1 mês se transformou em 2. O outono pintou as árvores do jardim do hospital de dourado e vermelho, cores que Lorenzo não podia ver de seu leito estéril. Helena continuava sua vigília, agora trazendo pequenas mudanças para o quarto. Uma manta mais macia, um difusor com essência de sândalo que ele tanto apreciava, fotos antigas em molduras discretas. Foi numa dessas tardes mornas de outono que ela notou, seus dedos haviam se movido. Um espasmo tão sutil que poderia ter sido imaginação. Mas Helena conhecia aquelas mãos. Tinha memorizado cada linha, cada cicatriz microscópica. Lorenzo? Chamou suavemente, seu coração aos saltos. Os médicos diziam que era apenas reflexo, movimento involuntário. Mas ela sabia. Algo estava mudando. O homem mais poderoso do país estava lutando para voltar. E quando acordasse, encontraria um mundo completamente diferente do que deixou.
Um mundo onde poder e dinheiro significavam nada. Um mundo onde a única pessoa que ficou ao seu lado era aquela que ele mais magoou. E ela estaria lá, segurando sua mão, pronta para revelar o segredo que mudaria tudo. 11 meses antes da queda de Lorenzo, a mansão Salvatierra resplandecia sob a luz da lua cheia. O jardim estava decorado com milhares de luzes cintilantes. Taças de champanhe borbulhavam, e a música suave embalava os convidados da festa mais exclusiva do ano. Era o aniversário de Helena, embora ela mal conseguisse sorrir em meio a tanto luxo. Vestida em um deslumbrante vestido vermelho, que Lorenzo escolhera pessoalmente, Helena observava seu marido de longe, cercado como sempre por empresários e políticos importantes. Seus olhos se encontraram por um breve momento através do salão, e ela sentiu aquele familiar aperto no peito. Mesmo depois de 2 anos de casamento, um simples olhar dele ainda fazia seu coração dançar. Mas algo estava diferente. Nas últimas semanas, Lorenzo vinha se tornando mais distante, mais frio. Passava noites inteiras em seu escritório, mergulhado em planilhas e telefonemas. Quando finalmente vinha para a cama, trazia consigo apenas o silêncio e o cheiro de uísque caro. Senhora Salvatierra. Um garçom aproximou-se oferecendo mais champanhe, mas Helena recusou com um gesto suave. Seu estômago estava embrulhado há dias, e o simples aroma da bebida a deixava nauseada. Uma suspeita começava a crescer em seu coração, mas ela ainda não tinha coragem de confirmar. Foi quando notou a mudança na postura de Lorenzo. Ele tinha acabado de receber uma ligação, e seu rosto assumiu aquela expressão que ela conhecia tão bem: problemas nos negócios. Sem se despedir dos convidados, ele marchou em direção ao escritório. Helena o seguiu, seus saltos ecoando pelos corredores de mármore. Lorenzo? Ela chamou suavemente, fechando a pesada porta de carvalho atrás de si. Está tudo bem? Ele estava de costas para ela, as mãos apoiadas na antiga escrivaninha de mogno, os ombros tensos como cordas de violino prestes a arrebentar. Não é nada. Sua voz saiu áspera. Volte para a festa. É a minha festa, ela respondeu, aproximando-se. E faz semanas que mal nos falamos. O que está acontecendo? Lorenzo virou-se bruscamente, seus olhos verdes faiscando com uma intensidade que a fez recuar. O que está acontecendo? Estou tentando salvar tudo o que construí enquanto você se preocupa com festas e decoração. As palavras a atingiram como um tapa. Eu nunca me importei com nada disso. Ela gesticulou para o luxo ao redor. Você sabe que não é por isso que estou com você. Não? Ele riu. Um som amargo que ela nunca tinha ouvido antes. Então por que está? Por que continua aqui, Helena? Por amor? A última palavra saiu como veneno de seus lábios. Ela sentiu as lágrimas queimando, mas as segurou. Sim, por amor. Mesmo que você tenha esquecido o que isso significa. Amor? Ele caminhou até o bar, servindo-se de uma generosa dose de uísque. Amor não constrói impérios. Amor não fecha negócios. Amor é para os fracos, para os que não têm ambição suficiente. Não é verdade, ela sussurrou. Você não era assim quando nos conhecemos. Lembra daquela noite na praia? Quando me disse que eu tinha salvado sua humanidade? Eu era um tolo, e o copo explodiu contra a parede, cacos de cristal chovendo sobre o tapete persa. Olhe para você, sempre querendo me fazer voltar ao passado, sempre tentando me tornar menos do que sou. Helena tremeu, mas manteve-se firme. Era agora ou nunca. Estou grávida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lorenzo congelou, sua expressão uma máscara de choque e algo mais. Medo. O quê? Eu descobri ontem. Ela continuou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu ia te contar hoje na festa. Pensei que talvez... Não. Ele cortou, sua voz gelada. Não agora. Não posso lidar com isso agora. Não pode lidar? É nosso filho. Lorenzo. É um erro.
Ele rugiu, fazendo-a recuar. Minha empresa está à beira de uma aquisição histórica. Preciso de foco total. Não posso ter distrações. Não posso ter fraquezas. As lágrimas finalmente escaparam, traçando caminhos, prateados por suas faces. Então é isso que somos para você? Fraquezas? Lorenzo passou as mãos pelos cabelos impecavelmente penteados, desalinhando-os. Helena, seja razoável. Temos funcionários dependendo de mim, acionistas esperando resultados. Não posso simplesmente parar tudo por causa de... Um bebê? Ela completou, sua voz tremendo. Seu filho? Dê um jeito nisso, ele murmurou, virando-se de costas. Faça o que precisar fazer, mas resolva isso. O mundo de Helena desabou naquele momento. O homem diante dela não era mais o Lorenzo que conhecera, que amara. Era um estranho, uma criatura fria moldada pela ambição e pelo poder. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em minha vida, ele respondeu sem se virar. Se não pode entender isso, talvez seja melhor você ir. Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ir? Sim. A palavra saiu como gelo. Claramente temos visões diferentes sobre o futuro. Você quer uma família? Eu preciso construir um legado. São caminhos incompatíveis. Ela cambaleou como se tivesse levado um soco. Depois de tudo que vivemos, você está me mandando embora? Estou te libertando, ele respondeu mecanicamente. Meus advogados entrarão em contato amanhã. Você terá tudo o que precisar, financeiramente falando. Financeiramente? Ela riu, um som histérico e quebrado. Você acha que é isso que eu quero? Seu dinheiro? Lorenzo finalmente se virou, mas seus olhos estavam vazios, distantes. É o que todos querem no final. Helena caminhou até ele, suas pernas tremendo. Com dedos delicados, tocou seu rosto, procurando qualquer vestígio do homem que amava. O que aconteceu com você, meu amor? Onde está aquele Lorenzo que dançava comigo na chuva? Que sonhava em mudar o mundo, não apenas possuí-lo? Por um momento, apenas um brevíssimo instante, ela viu algo vacilar naqueles olhos verdes. Uma sombra de dúvida, um lampejo de arrependimento. Mas logo se foi, substituído pela mesma frieza calculista. Aquele homem era fraco. Ele afastou sua mão. E eu o matei. Helena recuou, cada palavra uma faca em seu coração. Sem dizer mais nada, virou-se e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou uma última vez para o homem que amava. Agora um estranho em um terno caro. Você está errado, Lorenzo. Sua voz era apenas um sussurro. Aquele homem era o mais forte que já conheci, porque ele tinha coragem de amar. A porta fechou com um clique suave, abafando os sons da festa que continuava lá fora, alheia ao drama que acabara de se desenrolar. Helena atravessou os corredores como um fantasma, ignorando os olhares curiosos dos convidados. Em seu quarto, encheu uma mala com o básico, algumas roupas, fotos, o colar de pérolas que era de sua mãe. Quando o motorista a deixou em seu antigo apartamento naquela noite, Helena desabou no sofá empoeirado e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou pelo amor perdido, pelo futuro destruído, pelo bebê que crescia em seu ventre sem o conhecimento do pai. Mas enquanto o sol nascia, pintando o céu de rosa e dourado, ela fez uma promessa a si mesma e à pequena vida que carregava. Seriam fortes. Seguiriam em frente. E um dia, talvez, Lorenzo perceberia o que havia perdido. Mal sabia ela que o destino tinha outros planos. Que em menos de um ano estaria novamente ao lado dele. Mas em circunstâncias que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Que o homem que a expulsou de sua vida por considerá-la uma fraqueza, agora dependeria totalmente dela para sobreviver. O universo, afinal, tem um estranho senso de ironia. E já que você chegou até aqui, precisa saber, acabamos de lançar o primeiro e-book oficial do canal Histórias que Encantam. É a primeira vez que essas tramas ganham vida em livro.
E ele está disponível agora, com um presente especial só para você, apenas R$19,90. O link está no primeiro comentário fixado. Corre lá antes que essa chance passe também. A manhã nasceu cinzenta no Hospital Central. O céu pesado anunciando a tempestade que se aproximava. Helena ajustou o pequeno Luca em seus braços, enquanto atravessava o saguão já familiar. O bebê, com apenas 3 meses de vida, dormia serenamente, alheio aos olhares curiosos que o seguiam. "Bom dia, senhora Helena", sussurrou Marta, a enfermeira-chefe, um sorriso cúmplice brincando em seus lábios. "Vejo que trouxe companhia hoje." Helena assentiu, seus dedos acariciando suavemente os cachinhos, escuros do filho, o mesmo tom de preto que os de Lorenzo. "Achei que já estava na hora", respondeu baixinho, seu coração batendo descompassado. O caminho até o quarto 701 nunca pareceu tão longo. A cada passo, Helena sentia o peso de sua decisão. Por meses havia hesitado em trazer Luca, temendo os cochichos, as especulações. Mas algo em seu coração dizia que era o momento certo. Quando entrou no quarto, a primeira coisa que notou foi a mudança na luz. Alguém, provavelmente Marta, havia aberto uma fresta na cortina, permitindo que um raio de sol atravessasse a penumbra habitual. O feixe dourado tocava o rosto de Lorenzo, destacando os ângulos afiados de sua mandíbula, agora coberta por uma barba rala que ninguém ousava aparar completamente. "Bom dia, meu bem", ela sussurrou, sua voz tremendo levemente enquanto se aproximava da cama. Era assim que o chamava agora, quando estavam sozinhos. Um pequeno ato de rebeldia contra a frieza que ele tinha imposto entre eles no passado. Luca se mexeu em seus braços, soltando um pequeno suspiro que ecoou no silêncio do quarto. Helena sentou-se na poltrona ao lado da cama, ajustando o bebê, para que ficasse confortável. Seus olhos não deixavam o rosto de Lorenzo, procurando qualquer sinal, qualquer reação. "Trouxe alguém para te conhecer hoje", continuou, sua voz mal passando de um sussurro. "Nosso filho, Lorenzo, nosso pequeno Luca." O único som no quarto era o bip constante dos monitores e a respiração suave do bebê. Helena segurou a mão, inerte de Lorenzo, guiando-a gentilmente até tocar a pequenina mão de Luca. O contraste era impressionante. A mão grande e pálida do pai contra os dedinhos rechonchudos do filho. "Ele tem seus olhos", ela murmurou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Aquele mesmo verde intenso que me fez me apaixonar por você. E quando ele sorri... Meu Deus, Lorenzo, é como ver você sorrindo nos vídeos antigos que guardo." Lado de fora do quarto, 2 enfermeiras pararam sua ronda, observando a cena através do vidro. "Então os rumores eram verdadeiros", sussurrou uma delas. "O bebê é mesmo dele." "Como você tem tanta certeza?", questionou a outra. "Olhe para aqueles olhos", respondeu a primeira. "São idênticos aos do Sr. Salvatierra. E a Sra. Helena? A devoção dela não pode ser fingida." Dentro do quarto, alheia aos cochichos, Helena continuava seu monólogo suave. Contava a Lorenzo sobre a gravidez, sobre como descobriu o sexo do bebê, sobre as noites em claro pensando nele. Palavras que havia guardado por tanto tempo, segredos que precisavam ser compartilhados. "Sabe o que é engraçado?" Ela riu baixinho, secando uma lágrima. "Quando ele chora à noite, só se acalma quando coloco aquela música de jazz que você tanto ama. Acho que está no sangue dele, esse seu gosto refinado." Luca escolheu esse momento para abrir os olhos, aqueles incríveis olhos verdes piscando, sonolentamente. Helena ajustou-o para que ficasse de frente para Lorenzo. "Olhe, meu amor", sussurrou. "Olhe o que criamos juntos. Ele é perfeito, não é?" Um trovão distante anunciou a chegada da tempestade, fazendo Luca se agitar levemente. Helena o acalentou com suavidade, cantarolando a mesma melodia que costumava embalar suas danças com Lorenzo nas noites de verão. Às vezes, ela continuou, sua voz embargada.
Quando olho para ele, vejo todo o nosso passado e futuro entrelaçados. Vejo aquele Lorenzo que conheci, cheio de sonhos e paixão. Vejo o homem que dançava comigo na chuva, que me fazia café da manhã nas manhãs de domingo, que planejava mudar o mundo. As máquinas continuavam seu ritmo constante, marcando os batimentos teimosos de um coração que se recusava a desistir. Helena observou os números nos monitores, procurando qualquer variação, qualquer sinal de que suas palavras estavam alcançando Lorenzo em sua prisão silenciosa. Você tem um filho, Lorenzo, ela declarou com firmeza, segurando sua mão com mais força. Um filho que precisa de você, que merece conhecer o pai incrível que sei que você pode ser. Não o homem dos últimos meses, obcecado por poder e controle, mas o verdadeiro Lorenzo, aquele que tem o coração maior que seu império. Lucas soltou um pequeno gorjeio, esticando os bracinhos em direção ao pai como se entendesse cada palavra. Helena sentiu seu coração apertar com o gesto inocente. Quantas vezes havia sonhado com este momento? Com Lorenzo segurando seu filho, ensinando-o a andar, mostrando-lhe o mundo? Os médicos dizem que você pode nos ouvir, ela continuou, ajeitando uma mecha rebelde do cabelo dele. Dizem que pacientes em coma às vezes respondem a vozes familiares, a memórias fortes. Então, aqui está a memória mais forte que posso te dar. Você é pai, Lorenzo. E não importa o que aconteceu entre nós. Não importa quantas palavras duras foram ditas. Isso nunca vai mudar. A tempestade finalmente chegou. Grossas gotas de chuva batendo contra a janela do hospital. Helena levantou-se, caminhando até lá com Luca nos braços. Olha a chuva, meu amor, disse ao bebê, mas suas palavras eram tanto para o filho quanto para o pai. Seu pai e eu costumávamos dançar na chuva. Ele dizia que era nosso momento mágico, quando o mundo parava só para nós. Voltando para a poltrona, Helena começou a contar a Luca e a Lorenzo histórias do passado. Falou sobre como se conheceram, em uma galeria de arte, onde ela trabalhava como curadora, e ele estava fugindo de um evento empresarial tedioso. Como ele a conquistou, não com seu dinheiro ou poder, mas com sua paixão por arte renascentista e sua capacidade de citar Shakespeare de memória. As horas passaram como minutos. Helena falou até sua voz ficar rouca, alternando entre embalar Luca e segurar a mão de Lorenzo. Quando o céu começou a escurecer, marcando o fim de mais um dia, ela se preparou para partir. Voltaremos amanhã, prometeu, inclinando-se para beijar suavemente a testa de Lorenzo. E no dia seguinte, e no outro. Porque somos uma família, meu bem, e família nunca desiste. Enquanto caminhava para fora do hospital, Luca adormecido em seus braços, Helena não viu o pequeno movimento dos dedos de Lorenzo. Não percebeu como sua pressão arterial havia variado durante suas histórias, como seu ritmo cardíaco tinha mudado ao ouvir a voz do bebê. Mas as máquinas viram. Os números nos monitores contavam uma história diferente. E em algum lugar, nas profundezas de sua consciência, Lorenzo Salvatierra estava lutando para voltar. Não mais pelo império que construiu, não pelos milhões em suas contas, mas por um par de olhos verdes idênticos aos seus e pela mulher que nunca deixou de acreditar no amor. O sol ainda não havia nascido quando Helena chegou ao hospital naquela manhã. Luca dormia tranquilamente em seu porta-bebê, enquanto ela caminhava pelos corredores silenciosos do hospital. O único som era o suave arrastar de seus sapatos no piso encerado. Senhora Helena! Marta, a enfermeira-chefe, veio correndo em sua direção, os olhos arregalados de excitação. Houve mudanças durante a noite. O coração de Helena disparou. Mudanças? Que tipo de mudanças? Os monitores registraram atividade. Cerebral aumentada. Marta explicou, guiando-a rapidamente pelo corredor. E ele moveu os dedos. Várias vezes. Helena apertou o porta-bebê com força, suas pernas tremendo. Durante meses tinha esperado por qualquer sinal, qualquer indicação, de que Lorenzo estava voltando. Agora que finalmente acontecia, sentia-se simultaneamente aterrorizada e esperançosa. Ao entrar no quarto 701, percebeu imediatamente a diferença. Havia mais máquinas, mais médicos,
um zum-zum de atividade que contrastava com o silêncio habitual. O Dr. Martinez, neurologista-chefe, estava inclinado sobre Lorenzo, realizando testes de resposta. Ah, senhora Helena! Ele se virou ao notá-la. Ótimo que chegou. Temos observado sinais promissores nas últimas horas. Helena colocou o porta-bebê cuidadosamente em uma cadeira e se aproximou da cama. Lorenzo parecia diferente. Havia uma certa tensão em seu rosto, como se estivesse se esforçando para algo. Senhor Salvatierra? O médico chamou com voz firme. Se pode me ouvir, tente apertar minha mão. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena prendeu a respiração, seus olhos fixos nas mãos de Lorenzo. Por um momento nada aconteceu. Então, quase imperceptivelmente, seus dedos se contraíram. Excelente! O Dr. Martinez exclamou. Agora vamos tentar abrir os olhos. Sei que parece difícil, mas concentre-se na minha voz. Helena se moveu para o outro lado da cama, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos no quarto podiam ouvir. Como tantas vezes antes, pegou a mão de Lorenzo, entrelaçando seus dedos nos dele. Estou aqui, meu bem, sussurrou. Estamos aqui. Foi então que aconteceu. Primeiro, um tremor nas pálpebras. Depois, lentamente, dolorosamente, os olhos de Lorenzo começaram a se abrir. Aquele verde intenso, que ela conhecia tão bem, surgiu confuso, desorientado. Meu Deus! Helena sufocou um soluço, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Os olhos de Lorenzo vagaram pelo quarto, tentando focar, tentando compreender. Quando finalmente encontraram Helena, houve um momento de reconhecimento que a fez tremer. Ali estava ele, realmente ele, olhando para ela pela primeira vez em meses. Calma, Sr. Salvatierra. O Dr. Martinez interveio, notando a agitação crescente em seus monitores. O senhor está no hospital. Sofreu um AVC e esteve em coma por vários meses. Tente não se esforçar demais. Lorenzo piscou lentamente, sua testa franzindo em confusão. Seus lábios se moveram, tentando formar palavras, mas apenas um som rouco escapou. Não tente falar ainda, o médico advertiu. Sua garganta está sensível pelo tubo de respiração. Vamos fazer as coisas devagar. Mas Lorenzo não estava olhando para o médico. Seus olhos estavam fixos em Helena, e havia tantas perguntas, naquele olhar que ela sentiu seu coração apertar. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um pequeno choro encheu o quarto. Luca havia acordado. Os olhos de Lorenzo se arregalaram ao som, sua cabeça tentando se virar na direção do choro. Helena viu o momento exato em que ele notou o porta-bebê. Viu a confusão se transformar em choque quando ela se moveu para pegar o bebê. Lorenzo, ela disse suavemente, aproximando-se da cama com Luca nos braços. Tem alguém que você precisa conhecer. O bebê tinha acabado de acordar. Seus olhos, aqueles impressionantes olhos verdes, piscando sonolentamente. Quando Helena o posicionou onde Lorenzo poderia ver claramente, o tempo pareceu parar. Pai e filho se olharam pela primeira vez, e o reconhecimento foi instantâneo. Os mesmos olhos, o mesmo tom de pele, os mesmos cachos escuros. Era como olhar para um espelho através do tempo. Lorenzo tentou se mover, seus dedos se estendendo tremulamente em direção ao bebê. Helena se aproximou mais, permitindo que ele tocasse a pequena mão de Luca. O bebê imediatamente agarrou o dedo do pai, soltando um gorjeio alegre. Lorenzo conseguiu finalmente sussurrar, sua voz rouca e quebrada. Meu? Helena sentiu as lágrimas voltarem com força total. Sim, ela respondeu, sua voz embargada. Este é Luca, nosso filho. A expressão no rosto de Lorenzo era indescritível, uma mistura de assombro, confusão e algo mais profundo, mais primitivo. Amor paternal despertando pela primeira vez. Quanto... Ele tentou falar novamente, engolindo com dificuldade. Quanto tempo? 3 meses. Helena respondeu suavemente. Ele nasceu enquanto você estava
dormindo. Os monitores começaram a registrar um aumento nos batimentos cardíacos de Lorenzo. O Dr. Martinez deu um passo à frente, preocupado. Acho que já foi emoção suficiente por enquanto. Sr. Salvatierra precisa descansar. Mas Lorenzo não queria descansar. Seus olhos continuavam fixos em Luca, bebendo cada detalhe do filho que não sabia que tinha. Sua mão livre apertou a de Helena com uma força surpreendente para alguém que acabava de sair do coma. Fica, ele sussurrou. Helena olhou para o médico, que suspirou, mas assentiu. Apenas mais alguns minutos, e nada de agitação. Quando ficaram relativamente sozinhos, as enfermeiras ainda monitoravam discretamente através do vidro. Helena sentou-se na beira da cama, Luca aconchegado entre eles. Lorenzo não tinha tirado os olhos do bebê nem por um segundo. Ele tem. Lorenzo tentou falar, sua voz ainda fraca. Meus olhos. Sim, Helena sorriu através das lágrimas. E seu temperamento também. Só dorme com jazz tocando. Um som estranho escapou de Lorenzo, algo entre uma tosse e uma risada. Seus olhos finalmente deixaram Luca e encontraram os de Helena. Havia tantas perguntas naquele olhar, tantas coisas não ditas. Sinto, ele começou, mas Helena colocou um dedo suavemente sobre seus lábios. Agora não, ela sussurrou. Temos tempo. Você precisa se recuperar primeiro. Lorenzo assentiu levemente, embora seus olhos estivessem cheios de emoção contida. Luca escolheu esse momento para bocejar, seus pequenos braços se esticando no que Helena chamava de pose de estrela do mar. Ele. Lorenzo engoliu com dificuldade. Ele sabe? Helena entendeu a pergunta não formulada. Sabe quem sou eu? Sabe que sou seu pai? Ele sente, respondeu suavemente. Venho todos os dias, conto histórias sobre você. Mostro suas fotos. Ele conhece sua voz. Minha voz? Os vídeos, ela explicou. Aqueles que você gravava para mim quando viajava. Eu os mostro para ele. Mais lágrimas escaparam dos olhos de Lorenzo, escorrendo silenciosamente por seu rosto. Helena as secou com delicadeza, seu toque suave como uma brisa. Você voltou para nós, ela sussurrou. É tudo que importa agora. Luca soltou outro gorjeio, sua pequena mão ainda segurando firmemente o dedo do pai. Era como se ele também entendesse a importância do momento, como se soubesse que sua família estava finalmente completa. Lorenzo lutou para manter os olhos abertos, o cansaço começando a vencê-lo. Mas havia medo em seu olhar, medo de fechar os olhos e descobrir que tudo não passava de um sonho. Estaremos aqui quando você acordar, Helena prometeu, entendendo seu temor. Não vamos a lugar nenhum. Enquanto Lorenzo sucumbia ao sono, sua mão ainda entrelaçada com a do filho, Helena observou os dois homens de sua vida. O homem que tinha partido seu coração e o bebê que o havia remendado. Lá fora, o sol finalmente nascia, pintando o quarto com tons dourados. Um novo dia. Um novo começo. E desta vez, Helena jurou silenciosamente. Fariam diferente. Desta vez, o amor seria mais forte que o orgulho. A sala de fisioterapia do hospital estava banhada pela luz dourada do entardecer quando Lorenzo tentou dar seus primeiros passos depois do coma. Suas pernas tremiam como folhas ao vento, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa franzida em concentração. Helena observava da porta, Luca dormindo tranquilamente em seus braços, seu coração apertado ao ver aquele homem outrora tão poderoso lutando para realizar a mais básica das ações. Mais devagar, Sr. Salvatierra, alertou Paula, a fisioterapeuta, sustentando parte de seu peso. O senhor ficou meses sem usar esses músculos. Não podemos exigir demais deles de uma vez. Lorenzo cerrou os dentes, frustrando-se com a própria fragilidade. Preciso voltar a andar, ofegou, suas mãos agarrando com força as barras paralelas. Meu filho, preciso conseguir segurá-lo. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Nas 2 semanas desde que acordara, Lorenzo havia se transformado.
O homem que uma vez dispensara a ideia de paternidade como uma distração, agora fazia da recuperação uma missão única com um só objetivo: poder segurar seu filho nos braços. Já chega por hoje, Paula declarou com firmeza quando notou as pernas de Lorenzo começando a falhar. O senhor já progrediu muito hoje. Não, Lorenzo protestou, mas seu corpo o traiu. Seus joelhos cederam e apenas os reflexos rápidos da fisioterapeuta impediram sua queda. Lorenzo! Helena correu para ajudar, passando Luca para uma das enfermeiras que sempre os acompanhava. Juntas, elas ajudaram a colocá-lo de volta na cadeira de rodas. Me desculpe, ele murmurou, evitando seus olhares, suas mãos tremendo de exaustão e frustração. Eu só queria... Shh. Helena se ajoelhou diante dele, tomando suas mãos nas suas. Você está se recuperando mais rápido do que os médicos esperavam. Não se cobre tanto. Lorenzo finalmente ergueu os olhos para encontrar os dela, e o que Helena viu ali a fez estremecer. Vulnerabilidade, arrependimento e algo mais profundo, algo que ele lutava para expressar desde que acordara. Podemos conversar? Ele pediu suavemente. Só nós dois? Helena assentiu, seu coração acelerando. Era uma conversa que eles vinham adiando, dançando ao redor da verdade como sombras ao entardecer. Paula entendeu o momento e discretamente se retirou, levando consigo a enfermeira e Luca. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles como uma manta de chumbo. Lorenzo rodou a cadeira até a janela, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e laranja. Eu sonhei. Ele começou finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Durante o coma, sonhei com aquela noite, Helena. A noite em que te mandei embora. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Aproximou-se, sentando-se no parapeito da janela de frente para ele. Revivi aquele momento milhares de vezes. Ele continuou, sua voz embargada. Cada palavra cruel, cada olhar frio. Vi o momento exato em que seu coração quebrou. E o pior é que eu me lembro de tudo que pensei naquela hora. Toda a arrogância, todo o orgulho vazio. Lorenzo. Não. Ele a interrompeu gentilmente. Preciso dizer isso. Quando você me contou sobre o bebê, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Não foi medo, não foi alegria, foi irritação. Irritação porque um filho atrapalharia meus planos, minha ascensão. Que tipo de monstro pensa assim? Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Helena enquanto ela o ouvia desenterrar aquelas verdades dolorosas. Eu tinha construído essa fortaleza. Ele gesticulou fracamente. Feita de números, contratos, poder. Convenci-me de que era isso que importava. Que sentimentos eram fraqueza, que amor era para os fracos. Que idiota presunçoso eu era. Você estava perdido, Helena sussurrou, tocando seu rosto suavemente. Estava cego, ele corrigiu, apoiando o rosto em sua mão. E o universo precisou me derrubar completamente para que eu pudesse ver. Sabe o que eu mais temia naquela época? Perder o controle. E olhe para mim agora. Não posso nem ficar em pé sozinho. Helena se inclinou para a frente, secando suas lágrimas com dedos delicados. Mas você está mais forte agora do que jamais foi. Lorenzo soltou uma risada amarga. Forte? Mal consigo segurar uma colher. Não falo de força física, ela explicou suavemente. Falo da força que você mostra todos os dias, lutando para se recuperar. Da força que vejo em seus olhos quando olha para nosso filho. Da coragem de admitir seus erros, de querer mudar. Quando acordei, ele continuou após um momento de silêncio, e vi você ali, com Luca nos braços. Foi como se todo o meu mundo anterior desmoronasse. Todo o império que construí, todo o poder que acumulei, nada disso importava. A única coisa que importava era aquele pequeno ser com meus olhos e a mulher incrível que ficou ao meu lado mesmo depois de tudo que fiz. Helena não conseguiu conter um soluço.
Lorenzo ergueu a mão trêmula para secar suas lágrimas, o gesto tão diferente de sua antiga precisão calculada. Por que você voltou, Helena? Ele perguntou, sua voz carregada de emoção. Depois de tudo que eu fiz, de como te tratei, por que ficou ao meu lado? Ela segurou sua mão contra seu rosto, fechando os olhos por um momento. Porque eu conhecia seu coração, Lorenzo. Mesmo quando você tentava negá-lo, mesmo quando se escondia atrás daquela máscara de frieza, eu sabia que o homem que dançava comigo na chuva ainda estava lá, em algum lugar. E agora? Ele perguntou, um tremor de incerteza em sua voz. Depois de me ver assim, tão... quebrado? Agora eu vejo você mais claramente do que nunca. Ela respondeu com firmeza. Vejo o homem se libertando daquela prisão que construiu para si mesmo. Vejo o pai dedicado emergindo das sombras do executivo implacável. Vejo você, Lorenzo. Simplesmente você. Naquele momento, a porta se abriu suavemente e a enfermeira retornou com Luca, que havia acordado e começava a ficar inquieto. Helena se levantou para pegá-lo, mas Lorenzo ergueu os braços trêmulos. Posso... Ele pediu, hesitante. Sei que ainda não tenho força para segurá-lo sozinho, mas... Helena entendeu imediatamente. Com cuidado, ajudou a acomodar Luca no colo de Lorenzo, sustentando parte do peso do bebê enquanto se sentava no braço da cadeira de rodas. O pequeno imediatamente se acalmou, seus olhos verdes, tão iguais aos do pai, fixos no rosto de Lorenzo. Oi, campeão. Lorenzo sussurrou, sua voz embargada. Papai demorou um pouco para chegar, mas prometo que não vou mais embora. Luca respondeu com um gorjeio alegre, sua pequena mão agarrando a camisa do pai. Helena observou os dois, seu coração transbordando de emoção. Ali estavam eles, sua família imperfeita, quebrada e remendada, mas finalmente verdadeira. Sabe o que mais me assombra? Lorenzo perguntou baixinho, sem tirar os olhos do filho. Que eu quase perdi isso tudo. Que eu quase joguei fora a maior bênção da minha vida por nada. Por números em uma conta bancária, por um título em uma empresa. Mas não perdeu. Helena respondeu suavemente. Às vezes o universo tem formas estranhas de nos colocar no caminho certo. Mesmo que seja me derrubando de cara no chão? Ele tentou brincar, mas havia uma seriedade por trás do humor. Mesmo assim, ela confirmou, inclinando-se para beijar sua testa. Porque às vezes precisamos cair para aprender a nos levantar de um jeito diferente. O sol tinha quase desaparecido no horizonte, deixando o céu em tons de púrpura e azul profundo. Luca havia adormecido no colo do pai. Sua respiração suave, o único som no quarto, além do zumbido distante dos aparelhos. Helena? Lorenzo chamou, sua voz carregada de emoção contida. Sim, eu sei que não mereço, que não tenho direito de pedir. Mas você acha que podemos tentar de novo? Não como antes, nunca mais como antes, mas como algo novo, algo verdadeiro desta vez? Helena sentiu seu coração expandir no peito. Inclinou-se e, pela primeira vez desde que ele acordara, beijou seus lábios suavemente. Já estamos tentando. Ela sussurrou contra sua boca. Desde o momento em que você abriu os olhos. E ali, no crepúsculo de um dia de descobertas, com seu filho dormindo entre eles, Lorenzo Salvatierra finalmente entendeu a verdade que passara tanto tempo tentando negar. O verdadeiro poder não estava no controle, mas na capacidade de se entregar. Não estava na força, mas na vulnerabilidade. Não estava no império que construíra, mas no amor que quase perdera. A chuva castigava as janelas do hospital naquela noite, relâmpagos ocasionais iluminando o quarto 701 com clarões fantasmagóricos. Lorenzo estava sentado em sua cadeira de rodas próximo à janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro, formando padrões que lembravam lágrimas. O temporal havia começado repentinamente, pegando desprevenidos os últimos visitantes que agora corriam para seus carros no estacionamento abaixo. Helena. Sua voz soou mais firme agora,
Semanas de terapia da fala finalmente mostrando resultados. Você pode pedir para todos saírem? Os enfermeiros, os médicos. Preciso falar com você. Só você. Helena, que ninava Luca em seus braços, trocou um olhar significativo com a enfermeira noturna. Após um breve momento de hesitação, a equipe médica se retirou discretamente, deixando apenas os monitores essenciais ligados. Aconteceu alguma coisa? Helena perguntou suavemente, aproximando-se com Luca adormecido contra seu peito. Coloque-o no berço. Lorenzo pediu, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que ela não via há muito tempo. Por favor. Intrigada, Helena acomodou o bebê no pequeno berço que o hospital havia providenciado. Luca se mexeu levemente, mas não acordou, seus pequenos punhos fechados junto ao rosto em uma expressão de serenidade absoluta. Venha aqui. Lorenzo estendeu a mão trêmula em sua direção. Quando Helena se aproximou, ele a surpreendeu puxando-a gentilmente para seu colo. Lembra da última vez que ficamos assim, observando a chuva? Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Na varanda da casa de praia, sussurrou. Na noite em que você me pediu em casamento. Exatamente, ele concordou, sua voz embargada. Você estava usando aquele vestido azul que parecia dançar com o vento. Seus pés estavam descalços na areia. E você ria cada vez que um trovão soava. E você não parava de me chamar de medrosa por ter medo de relâmpagos. Ela completou, um sorriso nostálgico brincando em seus lábios. Mas não era medo. Lorenzo continuou, seus braços apertando-a levemente. Você só queria uma desculpa para ficar mais perto. Sempre tão esperta, minha Helena. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem. No berço, Luca se mexeu inquieto, mas logo voltou a dormir profundamente. Ele tem seu sono pesado. Lorenzo observou, seus olhos fixos no filho. Graças a Deus. Eu era um bebê terrível, acordo com qualquer barulho, segundo minha mãe. Helena riu suavemente. Bem, ele também tem seu gosto refinado para a música. Só dorme com jazz, lembra? Helena. Lorenzo a interrompeu gentilmente, seu tom mudando para algo mais sério. Preciso te dizer algo. Algo que venho ensaiando há semanas, desde que acordei. Ela sentiu a mudança em sua postura, a tensão repentina em seus músculos. Lorenzo? Não, por favor, ele pediu. Deixe-me falar. Se eu não disser agora, não sei se terei coragem depois. Um relâmpago iluminou o quarto, destacando as sombras em seu rosto magro, os traços ainda marcados pelos meses de coma, mas que lentamente recuperavam sua antiga definição. Você foi minha maior dor, ele começou, sua voz tremendo levemente. Não porque você me machucou, não porque você fez algo errado, mas porque eu fiz de tudo para não te amar. Helena sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas permaneceu em silêncio. Eu construí muros, ele continuou, suas mãos acariciando suavemente os braços dela. Muros tão altos que nem eu mesmo conseguia mais ver o céu. Convenci-me de que amor era fraqueza, que sentimentos eram distrações. Transformei meu coração em uma sala de reuniões, onde só havia espaço para números e contratos. Um soluço escapou dos lábios de Helena, mas Lorenzo continuou, sua voz ganhando força. Quando você me disse sobre o bebê... Deus, Helena, eu fui um monstro. Tratei a notícia mais preciosa da minha vida como se fosse um inconveniente em minha agenda. Mandei embora a única pessoa que realmente se importava comigo, que me via além das manchetes de jornal e das capas de revista. Lorenzo, você não precisa... Preciso sim. Ele a interrompeu suavemente. Preciso porque durante aqueles meses no escuro, perdido na escuridão do coma, sabe o que me manteve são? Sua voz, suas histórias. Mesmo quando eu não merecia, você estava lá. Todos os dias, falando comigo, contando sobre nosso filho, mantendo viva a parte de mim que eu tanto lutei para matar. Outro trovão ribombou.
mais distante agora. A chuva começava a diminuir, mas as lágrimas de Helena corriam livremente. E então eu acordei. Lorenzo continuou, sua voz embargada. Acordei para encontrar você ali, com nosso filho nos braços. Você poderia ter me odiado. Poderia ter me deixado sozinho naquela cama, cercado apenas por médicos pagos e enfermeiras estranhas. Mas você ficou. Mesmo depois de tudo, você ficou. Eu conhecia seu coração. Helena sussurrou. Mesmo quando você tentava escondê-lo. Meu coração. Ele riu suavemente, amargamente. Eu o havia transformado em uma fortaleza impenetrável. Mas sabe o que é irônico? Precisei perder tudo. Minha força, minha independência, meu precioso controle, para finalmente encontrá-lo. De novo. Lorenzo ergueu a mão para secar as lágrimas do rosto dela, o gesto ainda um pouco desajeitado, mas infinitamente terno. Me perdoa, Helena. Ele pediu, sua voz quebrando. Me perdoa por cada palavra cruel, por cada momento de frieza, por cada vez que escolhi o poder sobre o amor. Me perdoa por não ter estado lá durante a gravidez, por ter perdido os primeiros meses do nosso filho. Me perdoa por ter sido um covarde vestido de homem forte. Helena segurou o rosto dele entre suas mãos, seus olhos mergulhando nos dele. Você não é mais aquele homem, ela sussurrou. Não, ele concordou. Aquele homem morreu naquele palco, naquela noite, e agradeço por isso. Porque agora posso tentar ser o homem que você sempre viu em mim. O homem que nosso filho merece como pai. E que homem é esse? Ela perguntou suavemente. Um homem que não tem medo de amar, ele respondeu, sua voz ganhando força. Um homem que entende que verdadeira força não está no controle, mas na capacidade de se entregar. Um homem que sabe que seu maior legado não será um império, corporativo, mas o amor que deixa no coração do seu filho. Do berço, veio um pequeno suspiro de Luca, como se mesmo em sonhos ele aprovasse as palavras do pai. Helena e Lorenzo olharam para o filho, seus corações batendo em uníssono. Não posso mudar o passado. Lorenzo continuou após um momento. Não posso apagar as lágrimas que te fiz derramar, nem recuperar os momentos que perdi. Mas posso prometer, aqui e agora, que cada dia que me resta será dedicado a compensar esses erros, a ser o homem que você merece, o pai que Luca precisa. E o homem que você quer ser? Helena perguntou, seus dedos traçando suavemente as linhas de seu rosto. O homem que eu já deveria ter sido. Ele respondeu sem hesitar. Aquele que dança, na chuva sem se importar com o que os outros pensam. Que lê histórias para seu filho, mesmo que isso signifique adiar uma reunião importante. Que não tem medo de dizer, eu te amo, mesmo que sua voz trema. A chuva tinha parado completamente agora, deixando apenas o suave pingar das gotas nas janelas. No céu, as nuvens começavam a se dispersar, revelando um pedaço de lua crescente. Te amo, Helena. Lorenzo sussurrou, sua voz carregada de emoção. Sempre amei, mesmo quando tentava me convencer do contrário, mesmo quando construía muros para te manter longe. E se você me der uma chance, se você acreditar que posso ser melhor? Helena o silenciou com um beijo suave, suas lágrimas se misturando. Quando se separaram, ela encostou sua testa na dele. Você já é melhor, sussurrou. A cada dia que luta para se recuperar, a cada vez que seus olhos brilham ao ver nosso filho, a cada momento que permite que seu coração fale mais alto que seu orgulho. Lorenzo a abraçou mais forte, seu corpo ainda fraco tremendo com a emoção contida. No berço, Luca dormia pacificamente, alheio ao momento crucial que se desenrolava. A noite avançava lentamente, envolvendo o quarto 701 em um manto de paz que há muito não existia ali. E enquanto Helena repousava nos braços de Lorenzo, ambos, observando seu filho dormir, uma certeza crescia em seus corações.
Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. As primeiras luzes da manhã filtravam-se através das cortinas do apartamento de Helena, onde Lorenzo agora passava seus dias de recuperação após receber alta do hospital. O aroma de café recém-preparado preenchia o ambiente, misturando-se com o cheiro de torradas e ovos mexidos. Sons incomuns para aquele horário, o tilintar de talheres, o borbulhar da cafeteira e o mais surpreendente de todos, a voz grave de Lorenzo cantarolando uma antiga canção de jazz. Não acredito que você realmente está cozinhando, Helena, comentou, entrando na cozinha com Luca nos braços, ainda sonolento. Seus olhos se arregalaram ao ver Lorenzo, apoiado em sua bengala, manobrando habilmente entre o fogão e a bancada. Achei que estava na hora de retribuir todos aqueles cafés da manhã que você me trouxe no hospital, ele respondeu, virando-se com um sorriso. Suas pernas ainda tremiam levemente com o esforço, mas havia determinação em cada movimento. Além disso, precisava provar que aquelas aulas de culinária durante a fisioterapia não foram em vão. Helena observou emocionada como ele tinha organizado a mesa. Flores frescas em um pequeno vaso, guardanapos dobrados com esmero e até mesmo a velha toalha de renda que sua mãe havia lhe dado. Não era a perfeição milimetricamente calculada do antigo Lorenzo, mas tinha algo muito mais precioso. Tinha coração. Aqui. Ele se aproximou, estendendo os braços. Me deixe ficar com ele enquanto você toma café. Tem certeza? Helena hesitou. Você ainda está se adaptando a andar com a bengala. Tenho. Lorenzo respondeu com firmeza. Paula disse que preciso fortalecer os braços também, e que melhor exercício do que segurar este pacotinho. Com cuidado, Helena transferiu Luca para os braços do pai. O bebê, já completamente desperto, soltou um de seus gorjeios alegres ao reconhecer Lorenzo. Era impressionante como, em apenas algumas semanas, o vínculo entre pai e filho havia se fortalecido. Viu só? Lorenzo sorriu, seus olhos verdes brilhando de orgulho enquanto Luca agarrava sua camisa. Nós dois nos entendemos perfeitamente. Helena sentou-se à mesa, observando maravilhada a cena diante dela. Lorenzo, o homem que uma vez comandava o império bilionário do alto de sua cobertura, agora estava ali, descalço em sua cozinha modesta, ninando um bebê enquanto tentava não derrubar a bengala. Recebi uma ligação ontem à noite, ele comentou casualmente, sentando-se com Luca acomodado confortavelmente em seu colo. Do Conselho Administrativo. Helena congelou com a xícara de café a meio caminho da boca. Eles querem que eu retorne. Lorenzo continuou, sua voz neutra enquanto brincava com os dedinhos de Luca. Dizem que as ações estão caindo, que os investidores estão nervosos. Ofereceram arranjar um escritório aqui no térreo do prédio, com toda a estrutura necessária para que eu possa comandar tudo mesmo durante a recuperação. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Helena sentiu seu coração apertar. Era isso? O antigo Lorenzo estava voltando? Todo o progresso, todas as mudanças. Eu recusei. A xícara tilintou contra o pires, quando Helena a pousou bruscamente. Você o quê? Lorenzo ergueu os olhos, um sorriso sereno em seus lábios. Recusei, repetiu simplesmente. Na verdade, fiz mais que isso. Renunciei oficialmente ao cargo de CEO. Mas é sua empresa, Helena balbuciou. Você construiu aquele império do zero. Não, ele corrigiu suavemente. Eu construí uma prisão do zero. Uma prisão dourada, mas ainda assim uma prisão. E quase perdi tudo o que realmente importava por causa dela. Luca escolheu esse momento para soltar uma de suas risadas borbulhantes, como se aprovasse a decisão do pai. Lorenzo o ergueu no ar, provocando mais risos. Vê só? Ele sorriu para Helena. Até nosso filho concorda. O que são alguns bilhões comparados a este som? Helena sentiu as lágrimas começarem a se formar. Mas o que você vai fazer? Primeiro, ele respondeu, ajeitando Luca em seus braços. Vou aprender a ser pai. Um pai de verdade, não apenas um nome na certidão de nascimento.
Depois, ele fez uma pausa dramática. Estava pensando em usar minha experiência para algo diferente. Diferente como? Lembra daquele projeto que você tinha? O de criar centros de apoio para mães solo, em situação de vulnerabilidade? Helena piscou surpresa. Você se lembrou disso? Eu mencionei essa ideia uma única vez, há mais de um ano. E foi a única vez que vi seus olhos brilharem daquele jeito especial. Ele sorriu. Bem, acontece que tenho alguns contatos, algum capital guardado, e agora muito tempo livre. O que acha de transformarmos seu sonho em realidade? Helena levou as mãos à boca, as lágrimas agora correndo livremente. Você está falando sério? Nunca falei tão sério em minha vida. Lorenzo respondeu, sua voz carregada de emoção. Quero usar tudo o que aprendi, todos os contatos que fiz, todo o conhecimento que adquiri, para fazer algo que realmente importe. Algo que nosso filho possa olhar um dia e sentir orgulho. Ele tentou se levantar, ainda segurando Luca, mas suas pernas fraquejaram levemente. Helena correu para ajudá-lo, mas ele fez um gesto pedindo que ela esperasse. Preciso fazer isso sozinho, ele murmurou, alcançando sua bengala e se erguendo, com cuidado. Com passos lentos, mas determinados, caminhou até a janela, onde os primeiros raios de sol criavam um halo dourado ao seu redor. Sabe o que percebi durante aqueles meses no escuro? Ele perguntou, sua voz suave enquanto Luca brincava com os botões de sua camisa. Que passamos a vida inteira correndo atrás de coisas que parecem importantes, mas que no final não significam nada. Poder, status, dinheiro. São apenas números em uma conta bancária. Apenas títulos em uma porta de vidro fumê. Helena se aproximou, envolvendo-o por trás em um abraço delicado, cuidadoso para não desequilibrá-lo. O que realmente importa, ele continuou, sua voz embargada, é poder segurar nosso filho assim, sentir seu coração batendo contra o meu. É acordar de manhã e ter forças para fazer um café especial para você. É ter a chance de consertar meus erros, de ser o homem que você sempre viu em mim. Você já é esse homem, Helena sussurrou contra suas costas. Não ainda, ele respondeu, virando-se cuidadosamente para encará-la. Mas estou aprendendo. A cada passo vacilante, a cada vez que minhas mãos tremem ao segurar uma colher, a cada noite em que acordo assustado e você está lá, estou aprendendo. Luca soltou outro de seus gorgolejos alegres, suas pequenas mãos batendo no rosto do pai. Lorenzo riu, um som livre e genuíno que Helena não ouvia há anos. Viu só? Ele brincou, beijando a mãozinha do filho. Até nosso pequeno juiz aqui aprova o novo pai dele. Helena se aproximou mais, formando um abraço que envolvia os três. O café esfriava na mesa. As torradas já não estavam mais crocantes. Mas nada disso importava. Ali, banhados pela luz suave da manhã, eles eram apenas uma família. Imperfeita, ainda se curando, mas verdadeira. Então, Lorenzo quebrou o silêncio após alguns momentos. O que me diz? Quer embarcar nessa nova aventura comigo? Construir algo que realmente faça a diferença? Helena ergueu o rosto para olhá-lo nos olhos. Aqueles mesmos olhos verdes que tanto a haviam enfeitiçado anos atrás. Mas agora havia algo diferente neles. Uma suavidade, uma humildade que os tornava ainda mais bonitos. Sim, ela respondeu, simplesmente, mas com uma condição. Qual? Que você prometa nunca mais deixar de dançar comigo na chuva. Lorenzo riu, encostando sua testa na dela. Prometo. Assim que minhas pernas pararem de tremer como gelatina. Eu espero. Ela sorriu. Esperei até agora. Posso esperar mais um pouco. O sol já estava alto quando finalmente se sentaram para tomar o café da manhã, agora completamente frio. Mas nenhum dos dois se importava. Porque ali, naquela cozinha modesta, com Luca brincando entre eles, não eram mais o poderoso empresário e sua ex-esposa. Eram apenas Lorenzo e Helena,
aprendendo juntos que às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo muito maior. Que força não está nos músculos ou nas contas bancárias, mas no coração que ousa recomeçar. E que amor, verdadeiro amor, não é uma fraqueza, é a maior força que existe. 1 ano havia se passado desde aquela manhã na cozinha de Helena. O jardim da nova casa deles estava banhado pela luz dourada do amanhecer, orvalho ainda brilhando nas pétalas das rosas que Lorenzo cultivava com dedicação surpreendente. Sentado, em um dos bancos de madeira que ele mesmo construíra durante sua terapia ocupacional, ele observava Helena brincando com Luca na grama. O pequeno, agora com 1 ano e meio, dava seus primeiros passos decididos, cambaleando entre os braços da mãe e o pequeno jardim de borboletas que haviam plantado juntos. Suas risadas cristalinas enchiam o ar da manhã, misturando-se com o canto dos pássaros e o suave tilintar do mobile de vento que Helena pendurava nas roseiras. Papai! Luca gritou, sua nova palavra favorita, estendendo os bracinhos na direção de Lorenzo. Papai! Vem! Lorenzo sorriu, seu coração transbordando de amor. Com movimentos agora mais firmes, apoiou-se em sua bengala, que raramente usava, mas Helena insistia que mantivesse por perto, e se levantou. Seus passos eram lentos, mas seguros enquanto caminhava até seu filho. Estou indo, campeão, respondeu, abaixando-se cuidadosamente para pegar o menino nos braços. Luca imediatamente agarrou-se a seu pescoço, seu pequeno corpo vibrando de energia e alegria. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos. Quem visse Lorenzo agora, vestindo jeans e uma simples camisa branca, os pés descalços na grama, cabelos levemente despenteados pelo vento da manhã, jamais imaginaria que ele um dia foi o temido, titã dos negócios que comandava um império bilionário do alto de sua cobertura de vidro e aço. No que está pensando? Ele perguntou, notando seu olhar contemplativo. Em como a vida dá voltas, ela respondeu, aproximando-se para abraçar os dois. Em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Lorenzo assentiu, beijando suavemente sua testa. Sabe o que é engraçado? Eu realmente achava que tinha perdido tudo quando acordei naquela cama de hospital. Mal sabia que estava prestes a ganhar o mundo. Luca escolheu esse momento para puxar a barba do pai, agora cuidadosamente aparada, mas que ele decidira manter como um lembrete de sua transformação. Papai, conta a história. Agora? Mas ainda é tão cedo, filho. Lorenzo riu, mas já estava se movendo em direção ao balanço duplo que instalaram sob a grande mangueira. Era seu lugar favorito para contar histórias, um ritual que começou durante sua recuperação e que agora era sagrado entre eles. Helena o seguiu, seu coração transbordando ao ver como Lorenzo se acomodava no balanço com Luca em seu colo, o menino já completamente entregue à expectativa da história. Sentou-se ao lado deles, permitindo que o leve movimento do balanço os embalasse. Que história você quer ouvir hoje, campeão? Lorenzo perguntou, embora já soubesse a resposta. Era sempre a mesma. A do papai dormindo, Luca exclamou, seus olhos verdes, tão iguais aos do pai, brilhando de antecipação. Lorenzo trocou um olhar cúmplice com Helena antes de começar. Era uma vez um homem muito bobo, ele começou, sua voz assumindo aquele tom especial reservado apenas para as histórias de Luca. Um homem que achava que sabia tudo sobre o mundo, mas que na verdade não sabia nada sobre o que realmente importava. O amor, Luca completou, orgulhoso por conhecer essa parte da história. Isso mesmo, filho. O amor, Lorenzo continuou, sua voz embargando levemente. Este homem tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas seu coração estava vazio. Até que um dia, ele conheceu uma princesa muito especial. Mamãe! Luca apontou para Helena, que riu suavemente. Exatamente. A princesa mais linda e corajosa do mundo. Lorenzo piscou para Helena. Mas o homem bobo tinha medo. Medo de amar, medo de se entregar, medo de ser feliz de verdade. Então, ele construiu muros ao redor de seu coração. Muros tão altos que nem ele mesmo conseguia mais ver o céu.
Luca se aconchegou mais no peito do pai, sua pequena mão brincando com os botões da camisa dele. Um hábito que mantinha desde bebê. O homem ficou tão perdido atrás de seus muros que acabou machucando a princesa. Lorenzo continuou, sua voz suavizando com a emoção da memória. A mandou embora dizendo que não precisava de amor. Mas sabe o que ele não sabia, filho? Que a princesa tinha um bebê na barriga. Luca respondeu prontamente, adorando ser parte da história. Isso mesmo. Lorenzo sorriu, beijando o topo da cabeça do filho. Um príncipe muito especial estava a caminho, mas antes que o homem pudesse descobrir, algo aconteceu. Ele caiu em um sono profundo, como nos contos de fadas. E só a princesa podia acordar ele, Luca completou animadamente. Mas não foi com um beijo mágico. Helena interveio suavemente, sua mão encontrando a de Lorenzo no balanço. Foi com amor verdadeiro, com paciência, com cuidado, com perdão. E quando o homem finalmente acordou, Lorenzo continuou, sua voz tremendo levemente. Ele viu que tinha ganhado o maior tesouro do mundo, uma família. A princesa havia ficado ao seu lado, mesmo depois de tudo, e agora tinha em seus braços o mais precioso dos presentes, um pequeno príncipe com olhos verdes como os dele. Eu! Luca exclamou orgulhoso. Você, meu amor! Helena confirmou, inclinando-se para beijar a bochecha rechonchuda do filho. E sabe o que aconteceu depois? Lorenzo perguntou, olhando nos olhos de seu filho com intensidade. O homem finalmente entendeu. Entendeu que não precisava de castelos de vidro e ouro, não precisava de exércitos de funcionários ou cofres cheios de dinheiro. Tudo o que ele precisava estava ali, o amor da princesa e o sorriso do pequeno príncipe. E eles viveram felizes para sempre. Luca concluiu com um sorriso radiante. Estamos vivendo, filho. Lorenzo corrigiu suavemente. Estamos vivendo nosso felizes para sempre todos os dias. Cada manhã que acordo e vejo você e sua mãe, cada história que conto, cada passo que dou neste jardim. É nossa história de amor se desenrolando. Helena enxugou discretamente uma lágrima que escorria por sua face. 1 ano havia se passado desde que Lorenzo renunciara a seu império corporativo, e que mudança extraordinária tinha sido. O centro de apoio às mães solo que criaram juntos já havia ajudado centenas de mulheres. Lorenzo usava sua experiência em negócios não mais para acumular riquezas, mas para criar oportunidades reais de mudança. Papai, Luca chamou, sua vozinha sonolenta indicando que a hora da soneca se aproximava. Conta de novo a parte do príncipe? Lorenzo riu, ajeitando o filho em seus braços. Que tal contarmos uma história diferente hoje? Que tal eu te contar sobre o dia em que seu príncipe deu seus primeiros passos? Foi aqui? Luca perguntou, seus olhos já pesados de sono. Foi sim, meu amor. Helena respondeu, levantando-se para pegar uma manta leve que sempre deixavam por perto. Foi bem ali, perto das rosas que seu pai plantou. Você estava determinado a alcançar uma borboleta. Enquanto Helena cobria carinhosamente o filho que já adormecia, Lorenzo a puxou para mais perto, envolvendo-a com seu braço livre. O sol agora estava alto no céu, banhando o jardim em uma luz quase mágica. Obrigado, ele sussurrou contra seus cabelos. Pelo quê? Por não desistir de mim, por ver além dos muros que construí, por me dar a chance de ser o homem que você sempre soube que eu podia ser. Helena ergueu o rosto para olhá-lo nos olhos. Aqueles mesmos olhos verdes que agora brilhavam não com ambição ou poder, mas com amor puro e verdadeiro. Eu sempre soube que você voltaria, ela sussurrou. O Lorenzo que eu conheci, que dançava comigo na chuva e sonhava em mudar o mundo, ele nunca realmente partiu, só estava esperando o momento certo para despertar. Como se para confirmar suas palavras, uma leve garoa começou a cair. Gotas suaves que cintilavam como diamantes na luz da manhã. Lorenzo sorriu aquele sorriso que era reservado apenas para ela. Que tal uma dança? Ele perguntou, levantando-se cuidadosamente com Luca ainda adormecido em seus braços.
Agora? Na chuva? Helena riu, embora já soubesse a resposta. Não existe. Ora melhor. Ele respondeu, seus olhos brilhando com aquela mesma intensidade que a havia conquistado anos atrás. Mas agora havia algo mais ali. Uma paz, uma certeza, um amor que não precisava mais se esconder atrás de muros. Enquanto dançavam suavemente na garoa, Lucas seguro entre eles, Helena pensou em como a vida às vezes precisa nos derrubar completamente para nos erguer mais fortes. Como o destino tem formas misteriosas de nos guiar de volta para casa. E ali, no jardim que construíram juntos, sob a chuva que uma vez testemunhou seu primeiro beijo, Helena soube com certeza. Às vezes o verdadeiro amor não está nos grandes gestos ou nas histórias épicas. Está nos pequenos momentos, nas manhãs tranquilas, nas histórias contadas em balanços de jardim. Está no coração que finalmente aprende a amar sem medo.